Agora, aqui está o filho do ex-presidente Bolsonaro, que está indiciado em 24 processos. O senador Magno Malta está na mesa da CPMI e também chamou para atos antidemocráticos. Como tem outros aqui, o próprio senador Marcos Duval também tem processos. Então senador, meu nome... Senador, Vossa Excelência, eu vou lhe pedir... Pela ordem. Com a palavra, o senador Marcos Duval, 5 minutos. Obrigado, presidente. Bom, eu vou começar aqui falando um pouquinho do Ricardo Capelli, que foi interventor. A informação que eu tive, quando ele foi acionado, o presidente estava lá em Araraquara, a minha fonte diz o seguinte: bom dia, senador. O relatório da segurança da intervenção vai ser entregue hoje para o Dino e para o ministro Alexandre de Moraes. Segundo levantei aqui, eles vão alegar falha no planejamento da Polícia Militar. Tudo indica que querem empurrar a fatura toda para a PM e para o Ibanez. E assim, de fato, aconteceu. Eu vou agora fazer a questão de manter sigilo. Se o próprio presidente da República decretou sigilo dos vídeos, e graças aos vídeos que saíram na CNN, hoje nós estamos aqui. Então, meu voto é claro e absoluto não para manter o sigilo e nós não temos acesso a documentos sigilosos. Isso é um absurdo. Aí sai o presidente botando tudo sigiloso. Eu queria que pudesse apresentar um vídeo, ele dura 1 minuto e em seguida, assim, eu encerro. Pode ser colocado aí agora à mesa o vídeo, por favor? Senador, eu vou pedir a Vossa Excelência que se atenha de fazer qualquer apresentação de vídeo agora. Nós estamos apenas discutindo um plano de trabalho. Oportunamente definiremos aqui no colegiado se essas apresentações de mídia serão aceitas. Mas eu peço que você se atenha a fazer a sua fala, então discutindo o plano de trabalho. É porque, na verdade, o cerceamento de mostrar o vídeo não é para mim, porque eu já vi. É para a sociedade brasileira. Oportunamente, então, isso será objeto de discussão aqui na verdade, CPI, quando nós estivermos tratando do mérito das questões. Por enquanto, estamos nos atendo exclusivamente ao relatório. Então, o meu tempo está correndo ali. Então, eu vou só dar uma lida aqui, então. É para reforçar, primeiro, a minha relação de admiração da relatora, que não convém aqui questões técnicas, mas assim a questão da parcialidade. Nas redes sociais, a senadora coloca assim: conheci o amigo Flávio Dino em 2006, quando construímos juntos um projeto Fome, Sede e Justiça. Lá ganhamos para deputado estadual e ele para deputado federal. Desde então, nunca mais nos distanciamos. Votamos juntos em todas as eleições seguintes. Destaco o convite que ele me fez para integrar sua chapa como senador em 2018. Aí ela segue em seguinte: reafirmando o nosso apoio ao amigo Flávio Dino ao Senado e para governador o apoio ao Carlos Brandão, em nome do desenvolvimento do Maranhão, implantado pelo governador Flávio Dino. Finalizo deixando mais uma vez meu apelo ao colega, aí tem o nome do colega, para que fique conosco. Em nome da união, da unidade, do progresso do Maranhão, nesse grande projeto comandado pelo nosso líder Flávio Dino. Então, assim, presidente, eu gostaria, o vídeo, quem quiser ter acesso, está no YouTube, da presença do Flávio Dino aqui no Senado, e que a amiga teve sentada ao lado da mesa e já declarou o voto. Já declarou o voto dela, que o bom trabalho que o ministro Dino fez, e já imputando às hierarquias distritais toda a responsabilidade do dia 8. Então, como a senadora Elisiane Gama é uma pessoa de grande caráter, ela sabe disso, eu admiro ela muito, eu gostaria que a gente pudesse seguir com a imparcialidade, como tem um senhor como presidente e uma relatora que seja escolhida pelo grupo, que de fato que seja uma mulher. Mas a parcialidade dela chega a ser grotesco. Eu não posso deixar que o Brasil não saiba disso,
para depois não cobrar da gente por que a gente não optou. Então não é um confronto, não um desrespeito, é apenas a questão da parcialidade. O vídeo ia deixar claro ela falando para o Dino da relação de amizade entre os dois. Então, gente... Desculpe, senador. Eu peço silêncio para que possamos ouvir o orador que está usando a palavra. Vai botar mais 1 minuto, 13 ali. Pois não, o seu tempo será reposto. Com todo respeito, presidente, e a relatora, a Elisiane Gama, que ela sabe a minha admiração por ela e pela capacidade que ela tem, mas é simplesmente pelo fato da parcialidade, nada mais além disso. O vídeo que eu ia mostrar, vocês podem ir no YouTube, eu vou compartilhar com os amigos que têm redes sociais, é um vídeo dela aqui no Senado, quando o Flávio Dino foi sabatinado, ela sentada à mesa, ela faz uma sequência de elogios e fala, quando ela fala sobre o 8 de janeiro, ela já diz para ele o excelente trabalho feito por ele e pela equipe dele e pela irresponsabilidade feita pelos agentes distritais. Então, eu acho que essa parcialidade, a gente já começa com o pé esquerdo e essa questão das subrelatorias, até o fato dela querer permanecer e existir essas subrelatorias, já seria menos pior. Eu acho que a gente precisa debater sobre isso. Obrigado, presidente. Muito obrigado, senador. Com a palavra, a deputada Jandira Fegali. Presidente, eu não vou cair na armadilha de ficar me atendo a esse tipo de discurso do senador que me antecedeu, mas nós precisamos repudiar esse tipo de intervenção, porque, sinceramente, se nós formos olhar a composição da CPMI, talvez metade dela não pudesse estar aqui, porque se é amiga do senador Flávio Dino, ou nós respeitamos a nossa relatora, ou a CPMI não pode continuar. Nós temos que respeitar a integridade, a competência e a honestidade dessa relatora. E nós precisamos reafirmar isto aqui nesse momento. Ela foi eleita por essa CPMI pela sua competência, pela sua integridade e pela sua capacidade de fazer da CPMI algo com credibilidade. Quando se apresentou aqui a questão de ordem, nós não estávamos discutindo aqui parlamentares pela metade, nós estávamos discutindo aqui que essa CPMI tem um objeto. E aqui ou se é investigado ou se é investigador. Porque no objeto da CPMI tem deputado aqui que está indiciado neste objeto. Se eu for discutir aqui se é amigo, eu também tenho orgulho de ser amiga do ministro Flávio Dino. Como tenho orgulho de ser da base do presidente Lula. Agora, aqui está o filho do ex-presidente Bolsonaro, que está indiciado em 24 processos. Não poderia estar nessa CPMI também. Eu não vou admitir isso. Eu não vou... Deputado, peraí, deputado Jandira Fegali. Deputado, senador, eu faço um apelo a Vossa Excelência, com todo o respeito. Eu não vou admitir que nenhum parlamentar, nenhum membro desse colegiado interfira na palavra de outro parlamentar. Vossa Excelência usou a sua palavra, todos ouviram com absoluto respeito, e eu vou fazer com que o mesmo tratamento seja dado a quem tiver com a palavra. Por favor, senador. Seu tempo será reposto. Seu tempo, 1 minuto a mais para o deputado Jandira Fegali. Aqui está o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está indiciado em 24 processos. O senador Magno Malta está na mesa da CPMI e também chamou para atos antidemocráticos. Como tem outros aqui, o próprio senador Marcos Duval também tem processos. Então, deputado, senador, Vossa Excelência, eu vou lhe pedir... Pela ordem. Todo mundo pode mencionar aqui o nome do deputado. Senador. Artigo 14, presidente. Senador. Artigo 14. Depois o senhor responde, senador. Vossa Excelência poderá responder oportunamente. Eu peço eu insisto que a gente possa manter a ordem dos trabalhos. Eu peço que a gente mantenha a ordem dos trabalhos. A deputada Jandira Fegali está fazendo uso da palavra e ela tem direito. Vossa Excelência oportunamente poderá falar. Então aqui, ser amigo de senador, de ministro, eu sou base do governo Lula e sou amiga de vários ministros, inclusive do ministro Flávio Dino, com orgulho de ser. Então não há que se colocar desconfianças aqui sobre a integridade da análise dos fatos que nós vamos investigar na CPMI. Então eu repudio esse tipo de colocação e constrangimento sobre a relatora Elisiane Gama. Em relação ao plano de trabalho, quero aqui parabenizar a senadora, até porque os atos golpistas aconteceram por quê?
porque no centro estava o questionamento do resultado das eleições. O centro era questionar a legitimidade da posse do presidente Lula. No centro estava o questionamento do processo eleitoral. No centro estava a urna eletrônica. E isso tudo foi um processo coordenado desde o processo eleitoral. Questionamento da urna eletrônica, a fraude das eleições, a eleição do presidente Lula, tudo isso estava no processo. Então ela faz um roteiro colocando exatamente um processo que derivou no 8 de janeiro. Então, um roteiro correto. O 8 de janeiro não é só o 8 de janeiro, é um processo. Inclusive os anexos, os requerimentos, eles têm também uma sequência lógica em relação ao plano de trabalho. É claro que os requerimentos podem ser aprovados amanhã. Acho que os requerimentos dela têm que ser colocados em pauta no momento da aprovação dos requerimentos. E acho que têm que ser colocados em votação no momento da votação dos requerimentos. Ela já apresentou hoje para serem colocados em pauta. E nós temos que votar os requerimentos dela, né? Porque a relatora é que tem que indicar o plano de trabalho, os requerimentos que nós temos que aprovar aqui. Agora, o plano de trabalho dela está absolutamente correto. Nós temos que ter uma linha de investigação, tem que ter uma sequência de investigação, nós não podemos inverter, começar pelo fim. Nós temos que começar a investigar pelo plano que levou ao 8 de janeiro. Então está corretíssimo o processo em que ela apresenta. Até porque o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro legitimou os chamados movimentos sociais que interromperam rodovias, que paralisaram a economia do Brasil. Ele legitimou isto, sumiu do país, foi omisso em relação à ordem no país, não é? Eu não sei nem... Ah, está ali, 57 segundos. Né? O próprio Ives Gandra disse, nós podemos invadir, podemos destruir. Ele disse isso. O Oswaldo Eustáquio, que foi colocar a bomba e que foi fazer a confusão, se escondeu no Palácio Alvorada. Palácio Alvorada. Então, tudo isso tem um processo. E nós precisamos investigar o processo que derivou no 8 de janeiro. Isso foi planejado, foi articulado, tem autor, tem financiamento, tem acampamento e tem 8 de janeiro. Então, está corretíssimo a sequência que a senadora fez. Eu só corrigiria, senadora, eu tiraria a palavra circo do seu plano de trabalho, porque circo não pode ser usado como uma palavra pejorativa pelo respeito que temos à arte circense. Eu sempre vou dizer isso em todos os lugares que eu for. Muito obrigada. Só isso, parabéns pelo seu relatório e pelos anexos. Já admitindo e agradecendo a sua grande sugestão sobre esse termo, aproveito, inclusive, para deixar as minhas discursos. Antes de passar a palavra ao próximo orador, eu quero dizer que o artigo 14 do Regimento Interno diz que, para explicação pessoal, em qualquer fase da sessão, por 5 minutos, se nominalmente citado na ocasião, para esclarecimento de ato ou fato que lhe tenha sido atribuído em discurso ou à parte. Então, eu passo a palavra ao senador Marcos Duval e depois Eduardo Bolsonaro, para que cada um possa falar em resposta... Eu não acusei o deputado Eduardo Bolsonaro. Eu só disse que ele é filho do ex-presidente Bolsonaro. Falou que eu tenho 24 iniciais. Você não, falei o ex-presidente Jair Bolsonaro tem 24 processos. Aqui tem 24 processos. Com a palavra ao senador Marcos Duval. Não o deputado. Bom, deixa eu esclarecer aqui. Primeiro, a minha questão é da participação dos integrantes da mesa, não integrantes da CPMI. E outro fato, o ministro Alexandre de Moraes, que fique claro para todo mundo aqui, me inseriu no inquérito para tentar me calar, porque ao mesmo tempo que ele pediu para que eu fosse para a reunião, ouvi o que seria feito na reunião. Eu, quando retornei, eu reportei a ele o que aconteceu na reunião. Ele, como relator dos atos antidemocráticos, deveria se dizer impedido de continuar como relator, mas eu tornei público que ele sabia também com antecedência do dia 8, como também falei da questão dele se declarar impedido de continuar sendo relator dos atos de 8 de janeiro, exatamente pela parcialidade que ele já estava tendo. E aí, uma maneira de calar um senador é inserindo nisso. Então, não há questão nenhuma
de contribuição minha para tal. Então, eu disse até publicamente que se eu estou sendo investigado, ele deveria ser também, porque eu estou tornando público aqui, quando eu estive no TRT, no STF, no Salão Branco, ele disse para mim: senador, vai, escuta e depois me reporta. Ou seja, ele como relator, ele deveria ter dito: não, senador, eu sou o relator, eu não posso sugerir nada. Como ele sugeriu, ele automaticamente tem que se declarar impedido, até por questões técnicas, legais, morais. Então, quando eu tornei isso público em fevereiro, para toda a imprensa brasileira, ele se sentiu acuado e inseriu. Eu passei a ser de testemunha para investigado, sendo que ele reteu o celular do Senado Federal por ofício, causando um grande problema entre o Senado Federal e o STF, pela qual o Senado Federal fez um documento imputando as irregularidades do ministro Alexandre perante a postura dele nesse fato. Então fica aqui esclarecido, para ninguém ficar achando o achismo de que eu estava atrás planejando, que eu organizei, porque eu estou desde o dia 8 de janeiro fazendo a investigação. E desde o dia 9 de janeiro eu já dizia que os principais responsáveis, não estou dizendo os únicos, foram presidente Lula, ministro G. Dias, ministro Flávio Dino, e aí vem daí para cima o Capelli, aí vem toda a estrutura, e as provas estão aqui, cada momento vai ser apresentado. Por isso, de saber que o Flávio Dino já até começou a chantagear o atual presidente da Câmara dos Deputados, então, como eu tenho provas, escutas, documentos, no momento certo eu vou apresentar. Mas que se encerre aqui de uma vez essa questão de deixar no ar que o senador Marcos Duval está respondendo no inquérito. Eu estou porque o ministro Alexandre de Moraes também deveria estar sendo investigado no inquérito, pela interferência dele. Com a palavra o deputado Eduardo Bolsonaro. Presidente, eu fui acusado injustamente de ter 24 indiciamentos ou 24 processos. Eu queria deixar claro aqui que isso é uma mentira, tá? É uma velha estratégia da esquerda repetir a mentira até que ela se torne verdade. Os vídeos estão aí, né? Eu sei que a realidade pouco importa na construção de narrativas e que pela construção de narrativas o Maduro pode até ser um cara bacana e legal, a depender da história que ele conte. Mas é preciso que nós tenhamos aqui atentos aos fatos. Aqui ninguém acha que tenha 25 milhões de crianças de rua no Brasil ou 120 milhões de pessoas passando fome, como a Marina Silva mentiu durante o Fórum Econômico Mundial. Então que seja restabelecida aqui a verdade e dizer que continuo com o meu passado limpo e íntegro, totalmente capaz de participar dessa comissão. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o próximo orador inscrito, deputado. Pela ordem, eu não falei que o deputado tinha 24, deputado. falei o pai dele. Próximo orador inscrito, deputado. Filho do ex-pai Com a palavra, o próximo orador inscrito. Presidente Jair Falou os filhos Com a palavra, o próximo orador inscrito, o senador Esperidião Amin. Esse é o próprio. Tem 24 processos, o ex-presidente Jair Bolsonaro.